Daí, pessoal, mais uma resolução. Uma função exponencial y igual a f de t é tal que f de 0 é igual a 320 e f de t mais 3 é igual a f de t sobre 2. Considere as proposições abaixo. Primeira, f de t é igual a 5 que multiplica 2 elevado na 6 menos t sobre 3. A segunda, f é decrescente. Terceira, a sequência f de 1, f de 3 meios, f de 2 e f de 5 meios é uma progressão geométrica. Quais são verdadeiras? Bom, vou iniciar aqui apontando, né, as informações que ele me dá. Dizendo primeiro, né, que y corresponde a f de t. Ok. E aí ele me diz que f de 0 é igual a 320 e que f de t mais 3 é o mesmo que f de t sobre 2. Bom, então eu vou analisar aí a primeira proposição que me dá a lei da função, né? Me dizendo se essa é a lei da função. Me diz que f de t é igual a 5 que multiplica 2 elevado na 6 menos t sobre 3. Bom, então vou ter que testar essas duas informações. Ó. Vou testar essa primeira aqui, ó, ver se encaixa nessa lei. Então, f de 0 significa o quê? Que o t é igual a 0. Então, onde tiver o t, olha só aqui, ó. Onde tiver o t aqui, ó, eu vou considerar 0. Então, eu tenho assim, ó, f de 0 igual a 5 vezes 2 elevado na 6 menos 0 sobre 3. f de 0 é igual a 5 vezes 0 sobre 3, 0, 6 menos 0, 6. Então, isso é o mesmo que 2 na sexta. 0 dividido por 3 é 0. 6 menos 0, 6. Então, é 2 na sexta. f de 0 é igual a 5 vezes 2 na sexta é 64, né? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. E f de 0, então, 320. Ok, fechou, né? Ele está me dizendo que f de 0 é 320. E nessa lei aqui, a pretensa lei da função do problema, fechou que f de 0 é 320. Agora eu vou testar a outra informação. A outra é que f de t mais 3 é o mesmo que f de t sobre 2. Bom, então eu posso pegar um f de t qualquer, né? Dividir por 2 e verificar se dá o mesmo que f de 3. Bom, como eu já tenho um f de 0 aqui, ó, calculado, f de 0 é 320, então o meu f de 3, ou o meu f de t mais 3, eu vou usar o que? F de 0 mais 3. Ou seja, o meu t vai ser 0. Então, olha só, f de t mais 3 é o meu f de 0 mais 3. Isso tem que ser igual a f de 0 sobre 2. Lembrando, então, que o meu t aqui, ó, eu escolhi t igual a 0. Por que isso? Porque eu já tenho, né? Que o f de 0 é 320. Então, f de 0 mais 3 é o mesmo que f de 3. Isso tem que dar f de 0, a gente calculou, é 320, sobre 2. Então, o f de 3 é igual a 160. Então, f de 3 tem que dar 160. Então, aqui eu vou fazer a conferência disso. f de 3. O que é f de 3? Bom, no lugar desse t aqui, ó, eu vou colocar 3. Então, f de 3 é a lei 5 vezes 2, que multiplica elevado na 6, menos t sobre 3, ou seja, o t é 3.
3 sobre 3. Então, f de 3 é igual a 5 vezes 2 elevado a 6 menos 3 sobre 3 é 1, 6 menos 1. Então, f de 3 é igual a 5 vezes 6 menos 1, 5, 2 na 5. F de 3 é igual a 5 vezes 32. E o f de 3, 5 vezes 32, 160. Aí fechou. Tranquilo. Então, realmente, o f de t mais 3 deu 160. E o f de 3, o f de t mais 3 deu 160. E o f de t sobre 2 também dá 160, né, que é o 320 sobre 2. Então, de novo, o que eu fiz? F de t mais 3 tem que ser igual a f de t sobre 2. Então, eu estipulei que o t seja 0. Por quê? Porque eu já tenho que f de 0 é 320. Então, se o t é 0, 0 mais 3 é 3. Então, f de 3 tem que ser igual a f de 0, que eu tenho que é 320 sobre 2. 320 sobre 2, 160. Então, está aqui, ó, f de 3 tem que ser 160. Aí eu vou calcular o f de 3 na lei. Então, está aqui, ó, dentro do t, eu coloco o 3. E aí, calculo e realmente fecha que f de 3 é 160. Portanto, a primeira deu verdadeira. Ok? Então, realmente, esta é a lei. Para a segunda vai ser mais rápida, né? A segunda diz que f é decrescente. Olha só, f é decrescente. Quando que uma função é decrescente? Quando que o intervalo da função é decrescente, né? A função inteira ou o intervalo da função é decrescente. Quando o valor do x está aumentando, mas o valor do y está diminuindo. Ou o contrário, o valor do x está diminuindo e o valor do y está aumentando. Então, eu tenho dois pontos de referência aí, para fazer essa comparação. Eu tenho que f de 0, eu já calculei a 320. E eu tenho que f de 3 deu 160. Então, o que aconteceu? Ó? O x aumentou de 0 para 3. E o y de 320 para 160, ele diminuiu. Então, a função realmente é decrescente. Portanto, essa segunda aí também é verdadeira. Se eu tivesse aqui f de 0, 320, e f de 3 um valor maior que 320, a função seria crescente. E vamos para a terceira agora, né? A terceira fala que f de 1, f de 3 meios, então f de 1, f de 3 meios, f de 2 e f de 5 meios, diz que isso aí, nessa ordem, né, forma uma PG, uma progressão geométrica. Bom, e aí? Como se trata de uma lei exponencial, né, onde a variável está no expoente, se os x, né, aqui ó, x igual a 1, x igual a 3 meios, então nota que o t aqui, né, ele faz papel de x, enquanto que f de t aqui faz papel de y. Então os x estão em PA. Observa, ó, 1, 3 meios é o mesmo que 1,5, 2, 5 meios é o mesmo que 2,5, então eu tenho uma PA de razão meio. 1, 1,5, 2, 2,5. Então o que acontece na função exponencial? Na função exponencial, de forma geral, ou sempre, se o x está em PA, o y estará em PG. Então, realmente, o f de 1 é um y, o resultado. F de 3 meios é quando eu substituo
o meu t lá, né, o meu x por 3 meios. Então, vou encontrar o y correspondente. Aqui eu tenho um terceiro y, aqui eu tenho um quarto y. Então, os x estão em PA, 1,5, 2, 2,5, e o y, então, ou os y estarão em PG, por se tratar de uma função exponencial. Então, essa terceira afirmativa também é verdadeira. Esses valores realmente estão em PG. E aí, então, eu tenho as 3 verdadeiras, letra E. Ok? Então, era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.